iniciando aqui mais um Café Quente Podcast. Antes de mais nada, queria agradecer a audiência que a gente está tendo, a repercussão, agradecer a todos que estão participando desse projeto e pedir para vocês seguirem a gente, nosso canal no YouTube, Café Quente Podcast, e me seguir no Instagram, @Rogério Cafeteira. Nosso convidado de hoje, ele tem um currículo extenso, mas ele é, antes de nada, para mim, das pessoas que tem melhor visão de política do Maranhão aqui. Então, hoje, eu vou buscar um pouquinho dessa, e tem muita vivência de vários e vários fatos históricos aqui da nossa política. Então, hoje, o nosso programa é basicamente para ele contar bastidores de fatos relevantes da política que ele presenciou, né? Ele é ex-deputado, ex-presidente da Assembleia, ex-secretário de Estado, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, vice-presidente, foi presidente agora no ano anterior. E o nosso convidado de hoje é o Marcelo Tavares, um amigo querido. Marcelo, muito obrigado por estar aqui, viu? Rogério, eu que agradeço, é uma satisfação muito grande poder conversar com você e com todo mundo que vai assistir o programa. E a gente já conversa muito, né? Porque a gente tem uma amizade que me agrada muito, eu sou muito... uma satisfação tê-lo como amigo, então a gente já conversa muito. A diferença é que hoje a gente vai conversar aqui gravando, né? A gente conversa muito, até porque a gente futebol não joga porque eu sempre fui muito ruim, né? Marcelo é craque de bola. Nem tanto. Não, o pior não é isso, Marcelo, é que antes eu desconfiava, né? Uhum. Quando dizia, não, mas Marcelo é bom, eu digo, não. É porque Marcelo é presidente da Assembleia e esse aqui trabalha lá, diz que ele é craque, mas a tua fama eu jogava um pouquinho. E dá jogo, esse aí dá jogo. E agora meu parceiro de beach tênis aqui, enquanto a gente está no desafiado lá, esperando nossa vez para jogar, a gente vai atualizando, conversando. Marcelo, antes de mais nada, assim, eu queria tu fazer um resumo assim, da tua vida pública e contar também uma coisa pra gente. Como tu é mais conhecido como sobrinho de Zé Reinaldo, muita gente acha que tu entraste na política através do teu tio, mas eu queria que tu contar pra gente a história mesmo, verdadeira. Olha, Rogério, a política ela sempre esteve muito presente na minha vida desde o início, né? Eu era garoto e meu pai foi prefeito de uma cidade da Baixada Maranhense, Cajapió, por 5 vezes. Então, a primeira gestão dele eu era recém-nascido, né? E ao longo dos anos, não havia reeleição naquela época, então ele passava uma gestão, saía uma gestão, voltava na outra gestão. E aí acabei me envolvendo muito com o processo político, por influência do meu pai, não do Zé Reinaldo, né? Zé Reinaldo era meu tio, inclusive meu padrinho, né, de batismo. O mais engraçado é que eu já militava na política antes de Zé Reinaldo ser candidato a primeira vez. Zé Reinaldo foi candidato a primeira vez em 1990 ao cargo de deputado federal. E eu já estava acompanhando meu pai, participando das eleições municipais, desde aquela época. Em 94, Zé Reinaldo sai candidato a vice-governador. E eu saio candidato a deputado estadual. Zé Reinaldo nem sabia. Zé Reinaldo soube que eu era candidato. Eu me lembro muito bem disso. Na convenção no Lítero. Porque, na verdade, a minha candidatura naquela época até criava problema para o Zé Reinaldo. Porque ele era candidato no majoritário, era vice da Rosiana. E eu, candidato proporcional, você é político, você já foi deputado. Você sabe a ciumeira que acontece nesse ambiente, né? Então, o Zé Reinaldo soube que eu era candidato na convenção do Lítero. Naquela época, nós ainda tínhamos o Lítero, né? As grandes convenções partidárias do Maranhão eram no Lítero Recreativo Português. Então, a Elisa Reinaldo soube. Depois, a minha primeira eleição, eu disputaria a prefeitura de Cajapió em 1992, mas eu não tinha 21 anos completos. Eu só fazia em setembro, a eleição era em outubro, mas as convenções eram em junho. Salvo engano, naquela época as convenções eram em junho. Então eu não poderia ser inscrito como candidato, depois eu ia substituir meu pai em setembro. A legislação permitia a substituição até as vésperas da eleição. Mas quando chega em setembro, a gente decidiu não fazer a substituição, porque era uma confusão na cabeça do eleitor, a eleição estava bem encaminhada para a gente. Então decidimos não fazer. E aí eu saí candidato a deputado, como não fui candidato em 92 a prefeito,
Em 94 eu saí candidato a deputado e fui eleito pela primeira vez. Fui mais votado da minha coligação. Nós éramos 3 deputados eleitos. Eu fui mais votado, depois foi Pedro Paruru, de Pindaré, Sim. e Aparecida Cardoso, de Balsas, que foi vereador em Balsas, Sim, foi deputado. E Zé Mário, que depois veio a ser prefeito de São João dos Patos, acho que algumas vezes, também era o primeiro suplente de deputado naquela época. E depois vieram outras eleições. Eu em 98 eu não disputei, depois ia disputar em 2002, mas aí Zé Reinaldo era candidato a governador e me pediu para não ser candidato. Em 98 não disputaste? Não, não disputei em 98. Eu ainda estava terminando meu curso de Direito na UFMA, as condições políticas não eram boas naquele momento, eu acabei não disputando. E em 2002 eu já ia disputar novamente, estava com uma eleição muito bem encaminhada. Tanto é que eu deixei de ser candidato a pedido de Zé Reinaldo, fui coordenar a campanha, assumi logo a gerência de desenvolvimento social, na época era gerência, em 2002. Foi naquela confusão do caso Lunos. Jorge era secretário de planejamento, Jorge é demitido por Rosiana, Luiz Fernando era gerente de desenvolvimento social, Luiz Fernando vai para o planejamento e Rosiana, a pedido de Zé Reinaldo, me nomeia gerente de desenvolvimento social. E ali eu deixei de ser candidato. A maioria das minhas bases foi com o Chico Gomes, que acabou se elegendo, então, portanto, eu provavelmente seria eleito na eleição de 2002. E coordenei a campanha de Zé Reinaldo em 2002. Depois volto a disputar uma eleição em 2006, fui eleito novamente deputado estadual. Em 2009 sou eleito presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Tive uma ajuda imensa do grande amigo que eu tive na política, que foi João Evangelista. É uma pessoa extremamente correta, dedicada, trabalhadora e que fez muita falta, apesar de ter um grande sucessor, que Neto é um excelente deputado também. Mas o João Evangelista faleceu precocemente, mas foi determinante para que eu pudesse ser presidente da Assembleia Legislativa. E depois, em 2010, eu sou reeleito deputado, na oposição já. Em 2014, eu não disputo a eleição, fui coordenar a eleição do governador Flávio Dino. Em 2018, eu volto a disputar a eleição. Em 2021, sou eleito pela Assembleia para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Então, essa é a minha trajetória em termos de mandato. E saí também quando fui eleito em 2014, mas logo depois saí e voltei à Casa Civil. Eu fui nomeado chefe da Casa Civil por Flávio, logo nos primeiros meses de 2014. Primeira semana de 2014. Mas só para a gente começar a nossa viagem assim no tempo, foi a eleição de presidente. Falaste que tiveste um apoio muito importante do João Evangelista. Disputaste com quem e como é que foi essa disputa? Foi uma eleição disputada? Foi tranquila? Eu ia disputar a eleição contra Edivaldo Holanda. Edivaldo Holanda era o candidato, digamos assim, que a maior parte do governo daquela época preferia. E como Zé Reinaldo fez um rompimento e fez uma oposição muito dura ao Grupo Sarney, e o Grupo Sarney naquela época tinha uns 10, 12 deputados na Assembleia. E o Grupo Sarney, uma parte dele defendia a candidatura do Edivaldo porque o Edivaldo não participou desse combate que houve naquela época entre o Zé Reinaldo e o Grupo Sarney. E eu tive que conquistar uma parte desse bloco. Eu só passei a ter viabilidade na eleição quando eu consegui rachar o bloco sarneyzista, né, na época que era Sarney, na época. Sim. E quem me ajudou muito nesse período também foi o deputado Max Barros. Foi o deputado Hélio Soares e tudo, que iniciaram um processo de racha naquele grupo de oposição. Eu passei até uma parte desse grupo. E aí, com o apoio do deputado João Evangelista e dos colegas, eu tinha uma articulação muito boa com os colegas, eu consegui ser eleito presidente da Assembleia. Aí já o Edivaldo não disputou, porque você sabe, né? Na Assembleia, raramente você bate chapa. Porque todo mundo já sabe quem ganha, quem perde não leva, quem vai perder não leva até o final. E depois o Edivaldo veio e nós fomos grandes parceiros
no mandato, naquele período, com o Edivaldo Holanda Pai. E acho que nós até nos tornamos amigos. Hoje ele reside a maior parte do tempo nos Estados Unidos e de vez em quando a gente conversa. É um bom companheiro. Hoje, só um amigo, Sim. né? Nem eu sou mais político e nem ele. Eu não sabia que ele estava passando mais tempo nos Estados Unidos. Né? Ele tem uma filha, salvo engano, que mora lá. E a gente conversa muito. Ele manda mensagem, eu ligo para ele. Eu gosto muito dele. A gente foi fomos juntos em 2010, fui junto com o Edivaldo também. E ele além de tudo, o temperamento dele às vezes é engraçado, porque eu lembrava muito ele, mas sabe, meu avô. Meu avô também tinha um temperamento muito forte. Então, algumas vezes eu vi o Edivaldo dar algumas respostas engraçadas na política. E eu lembro uma vez, e me fazia me lembrar do meu avô. Meu avô foi vereador 2 vezes, concorreu à presidência, Marcelo. E numa dessas, para tu ver como era o espírito dele, né? Numa dessas, um determinado vereador encontrou com ele candidato à presidência. Sim. E esse vereador encontrou com ele e disse: olha, Milton, pode contar comigo que eu voto é seu para a presidência. Resposta do meu avô: seu voto me envergonha. Resultado, tu já sabe o resultado da eleição, né? Lógico que ele perdeu. E depois foi, inclusive, para o Tribunal de Contas. Sim. Mas, Marcelo, tiveram muitos momentos assim determinantes para a política que tu participaste muito de perto, ou como ator, ou no mínimo como observador próximo. Sim. Eu queria começar essa nossa conversa voltando para 2002. Teve a eleição de 94 e 98, acho que nos 2 mandatos de Rosiana, o Zé Reinaldo era o vice. Mas eu me lembro que em 2001, o candidato a governo de Rosiana, declaradamente, era o João Abreu. Já em campanha, eu lembro que teve um evento grande, se não me engano, Imperatriz, um número outro na Baixada, grande de prefeitos e tal. E aí o Zé Reinaldo, se eu estiver errado, tu me corrige na resposta. O Zé Reinaldo quietinho aqui. Quietinho até que ele, por uma situação normal, né? E ela se desincompatibilizou para concorrer ao Senado, ele assume. E naquele momento, o Zé Reinaldo, eu sou governador. Por que eu imagino que ele pensou assim, eu vou fazer campanha para uma outra pessoa podendo fazer para mim. A preferência era dele, né? No Manual da Política diz isso e às vezes as pessoas erram porque querem. E a história, Sarney uma vez disse, olha, a história se repete. Às vezes a gente não quer prestar atenção e erra. E aí como é que foi esses bastidores, Marcelo? Como é que foi assim, a tomada de posição do Zé Reinaldo, a definição dele para ser candidato a governador, como ficou essa relação lá dentro do grupo? Olha, no começo houve de fato uma certa divisão. Diziam que na época era o Jorge, né, que preferia a candidatura do João Abreu. E de fato o governo tinha se movimentado nessa direção. O João Abreu era o gerente, que era o secretário de saúde da época, e acabou ganhando um certo terreno. Mas a Reinaldo ia assumir. Então, logo depois, aí eu não participei diretamente. Quem narrou isso para mim foi o Zé Reinaldo. Logo depois da desincompatibilização de Rosiana, a Rosiana era candidata à presidência da República, né? Falavam naquela época. Sim. E houve, não sei se tu lembras, salvo engano, em 2000, ela apoiou o Jackson. A prefeito de São Luís. Dizem que numa costura feita entre João Abreu e Jackson Laga, ela apoia o Jackson na reeleição. Ivan Sarney, acho que vira presidente da Câmara, né? Sim. Tadeu Palácio vira vice-prefeito. E aí se achava que... Eram vizinhos, né? Eram vizinhos. Então, havia digamos assim, uma possibilidade de união das forças políticas do Maranhão, em torno de Jackson, governador, não era só a questão de João Abreu, mas em torno de Jackson, governador, e Rosiana, presidente da República. E veio alunos. Com a história dos alunos, se desmancha, eu não estou entrando aqui no mérito policial daquela história, até porque nunca nem acompanhei o processo, não sei nem como terminou, o que aconteceu, mas é um fato, né? Então, naquela época, com a questão dos alunos, a candidatura da Rosiana desaparece à presidência da República. Portanto, deixa de haver sentido um apoio ao Jacques, que era uma oposição ao Grupo Sarney naquela época.
E aí fica entre o Zé Reinaldo e o João Abreu. Quando o Rosiana sai e Zé Reinaldo assume o governo, ele me disse que chamaram para uma reunião lá na casa da Rosiana, na casa do Calhau, para discutir essa história, né? Se era pesquisa, se eu não sei qual era o critério. E ele disse que ele não ia participar de critério nenhum, que ele era candidato a governador. E assim foi. Aí, nesse momento, morreu a divisão do grupo com a possibilidade da candidatura do João Abreu. Mas essa eu não participei pessoalmente, eu só ouvi relatos na época. Né? Ele disse, não, aqui não tem nada para se discutir. Eu sou candidato a governador, a reeleição, e vou atrás de voto. E assim foi. Essa história que você está contando, só para a gente reforçar aquela história do manual de como as coisas se repetem. O manual está aí. Por isso, Marcelo, na sucessão de Flávio, eu nunca passou na minha cabeça de não ser Brandão o candidato. Porque, para mim, a história era a mesma, muito similar. O pessoal, depois que senta lá, que é o governador, é o natural ele ser o candidato. O pessoal fala muito naquela época, assim, que o Zé Reinaldo saiu de 3%, estava ganhando o primeiro turno. Saiu. Mas a gente estava jogando outro dia... Mas ele ganhou no primeiro turno dentro de circunstâncias. É por isso que eu queria te falar. Ele não teve 50% mais um dos votos. Porque, pessoal, a gente conversando outro dia e vai passando... Eu gosto muito de conversar sobre política. E Marcelo também... Eu gosto muito de ouvir. Hoje só do passado. Só do passado. Hoje eu só falo do passado. Não, tanto que eu falei, comentei outro dia, que é uma pergunta que eu vou fazer mais na frente aqui, e tu me contaste que eu não sabia. Tu me falaste um fato que eu desconhecia. Sim. E te digo mais, grande parte da classe política desconhece esse fato. Sim. Mas que daqui a pouco vocês vão saber qual é. Sim. Mas aí conta pra gente como é que foi, esse detalhe. Porque na época foi candidato Jackson, Sim. Zé Reinaldo, Ricardo Murat, tinha mais um. Roberto Rocha. O Roberto não... 2002? 2002. O Roberto não retirou para apoiar o Jackson. Mas iniciou o processo como candidato. Tá. O processo eleitoral, ele se registrou como candidato. No final, ele saiu para apoiar o Jackson. Isso nos deu a vitória em 2002. Conta aí pra gente como é que foi. Naquela eleição de 2002, já foi meio traumático na escolha do vice. Porque o vice era do MDB e foi escolhido o Jura Filho. E Zé Reinaldo preferia naquela época Socorro Aquim. Não sei se já era deputada naquela época, Socorro. Mas tinha era prefeita, né, de Timon e tal. Era do MDB, ela era do MDB histórico e tal. Mas Zé Reinaldo, do mesmo jeito que ele impôs a candidatura dele, também foi imposto para ele o vice, né? E essas coisas, quando começam errado, costumam terminar errado, né? E aí o Zé Reinaldo foi para essa eleição. E nós tínhamos, naquela época, 4 candidatos. O Ricardo Murat, que era também uma cisão familiar, né, mas era candidato. O Roberto Rocha, que era candidato a governador também. E o Jackson Lago, que se desincompatibiliza da prefeitura, sai candidato. Tadeu Palácio vira prefeito de São Luís. E a eleição muito dura. Zé Reinaldo sai de 3% e chega a 51% dos votos. Por que o Zé Reinaldo conseguiu fazer isso naquela época? Talvez hoje pudesse ter conseguido, talvez, mas por outros meios. Naquela época pesava muito o poder político do Palácio do Ramos. Porque nós não tínhamos internet como nós temos hoje, nós tínhamos internet, mas era no computador e tal, não tinha celular, não tinha rede social. Então as pessoas formavam opinião naquela época de uma forma muito diferente do que forma hoje. É isso que muita gente que ainda milita na política às vezes não consegue enxergar. Olha um cenário hoje e acha que é igual a de 20 anos atrás. Não é. É completamente diferente. Caindo ditadores, grandes forças políticas no mundo inteiro. A internet mudou, as redes sociais mudaram a maneira de fazer e de ver a política de forma muito forte nos últimos anos. Então, o Zé Reinaldo sai de 3%. O Jackson tinha crescido muito porque havia até aquela história do apoio da Rosiana ao Jackson naquela época. Então, o Jackson era quase que uma unanimidade, porque não havia ninguém trabalhando contra o Jackson. Então, o Zé Reinaldo assume com 3%.
E cresce muito. E cresce porque, de fato, a força política do grupo político, das alas nos municípios, eram preponderantes. Então, eu acho que tinha município que o Jacques chegava e não tinha quem o recebesse. Então, naquela época, a força do grupo político do Palácio dos Leões e tal pesava muito. Pesava muito. As pessoas só tinham as informações das rádios locais, da TV Mirante. Até o streaming hoje mudou tudo isso, né? Mas as TVs tradicionais também perderam. Marcelo, O que a gente está fazendo aqui hoje é esse aspecto novo da o que eu comunicação. estava conversando outro dia, que se a gente for ver as grandes lideranças, os grandes grupos que dominaram a política no século passado, né? A gente fala século passado, parece que é muito tempo, mais de 2000, antes de 2000, todos detinham os meios de comunicação. Se a gente for ver, eles estão hoje no governo, mas era o Jader que tinha o controle. Na Bahia era a família de Antônio Carlos Magalhães. Existem poucas exceções, né? Acho que Pará talvez seja uma. Eu acho que Pará é a única exceção. O resto, mas assim, todos eram dominados por grandes caciques. Porque eles dominavam a comunicação. Que hoje está mais socializada, né? Com redes sociais. Assim, quando falam do fim do ciclo do comando do Sarney, muita gente fala como se fosse alguém que o tivesse derrotado. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que essa mudança na política do Maranhão lá atrás, ela ocorreu porque a comunicação mudou. Então, se não tivesse havido talvez essa mudança na comunicação, talvez o Sarney ainda fosse um grande líder político. Ele é um grande líder político, vai ser sempre. É um ex-presidente da República, merece o respeito da população do Maranhão. Mas eu digo assim, aquela maneira que consolidou o Sarney como um político muito forte no Maranhão, ela deixou de existir há 20 anos atrás. Então eu acho que essa mudança que fez com que as forças políticas do Maranhão se reagrupassem e se modificassem. Marcelo, mas quando acabou a eleição, a gente conversando, e aí tu me relembraste, naquele momento o Zé Reinaldo não foi declarado eleito governador. Não, porque a gente vinha fazendo pesquisa todos os dias. Todos os dias a gente fazia pesquisa. E aí, quando chega na véspera da eleição, muito perto, Zé Reinaldo já na frente, o Jackson muito próximo, e tinha o Ricardo e o Roberto. O Roberto desiste para apoiar o Jackson. E já era previsto por nós. Então, como as lideranças políticas locais ainda pesavam muito, nós já tínhamos procurado todas as lideranças locais nos municípios que apoiavam o Roberto. Então, quando o Roberto desiste, ele não consegue levar o grupo dele todo para o Jackson. E o Ricardo continua, só que o Ricardo tinha uma inelegibilidade. E o Ricardo era cunhado da Rosiana, e Rosiana tinha sido governadora nos últimos 8 anos. Então, a Constituição, a nossa legislação, ela veda o terceiro mandato consanguíneo, né? Então, o Ricardo era inelegível. O Ricardo segura... o processo dele não é julgado no TSE até a data da eleição, no primeiro turno. Zé Reinaldo sai com em torno de 49%, Jackson 42%, 43%, Ricardo 5%. Só que logo após o primeiro turno, o TSE julga e, claro, obviamente, não podia julgar diferente, reconhece a inelegibilidade do Ricardo. E os 5% dos votos que o Ricardo teve foram declarados nulos. E aí os 49% que o Zé Reinaldo tinha passam a ser 51%. E aí Zé Reinaldo ganha a eleição no primeiro turno. Na época, nós nos dividimos assim, na coordenação, eu cuidava da aproximação com o Ricardo. E o Brandão, que hoje é governador, cuidava da aproximação com o Roberto Rocha. Marcelo. O Ricardo veio apoiar, o Roberto não, o Roberto foi pro Jackson. Mas o Ricardo veio, digamos assim, ele não aceitava declarar apoio antes da eleição, mas ele fez parte do governo, não fez, Marcelo? Depois fez parte do governo. Agência metropolitana. Ele acabou nos apoiando naquela época. Marcelo. Mas olha, não houve acordo para ele virar gerente metropolitano. Não houve acordo de cargos naquela época. O Ricardo não pediu isso. Depois, durante o governo Zé Reinaldo, aí ele se repactou com a família. E aí surgiu aquela concepção dele ser candidato a prefeito de São Luís e antes disso ser gerente metropolitano. Isso fez muitas obras naquela época. Isso. Inclusive o viaduto aqui
Foi do governo Zé Reinaldo, mas quem gerenciou a obra foi o Ricardo Murat. Não, o Ricardo tem defeitos, como todos têm, mas tem muitas qualidades também de Sim. trabalho. Eu acho, inclusive, assim, o Ricardo, ele mora perto da tua casa. E, assim, o Ricardo, para mim, é um dos símbolos de como a política é cruel. Eu lembro, Marcelo, que quando o Ricardo estava... Até que nós o derrotamos para a presidência da Assembleia, com sua fundamental colaboração, mas que não foi uma perseguição. Ali foi o Ricardo que desconstruiu a própria eleição dele. Foi. Mas Todos íamos votar nele. Íamos. Mas assim, eu vejo muito o simbolismo de quando a gente passa ali. Antigamente tu devia chegar, quando tu virava para ir para tua casa, parecia show, parecia que ia ter show de manhã, então era lotado. E hoje, e depois quando tu sai do poder, as pessoas, principalmente as que estão mais próximas, Sim. porque quem estão mais próximas do poder geralmente não são teus amigos de verdade, se afastaram. Marcelo, e depois de Zé Reinaldo eleito, com o tempo foi tendo uma degradação da relação dele com Rosiana. O que tu achas que levou a isso? Muitos falam que era a relação da primeira-dama, da então primeira-dama Alexandra Tavares, com a ex-governadora. A ex-governadora tentava exceder muito dentro da gestão e aí teve esse conflito. Verdade. Como envolve família, até onde tu pode nos contar? Falar pouco, mas assim, havia uma animosidade entre a Rosiana e a Alexandra. Era notório. Por razões várias, que vinham até desde antes. Antes de Zé Reinaldo ser governador, havia uma animosidade muito grande entre ela e a Rosiana. Com a eleição do Zé Reinaldo, a Alexandra passa a ter um papel muito mais preponderante na gestão e na política do Estado. E existiam algumas... A Rosiana, ela tinha algumas coisas na gestão e ela era muito apegada. Não estou nem dizendo isso como uma coisa negativa. Não é isso. Mas, por exemplo, Rosiana, ela dava muita atenção à cultura. Então, as coisas relacionadas à cultura popular no Estado, a Rosiana sempre tinha muita vontade de interferir. Né? De fato, ela fez um grande trabalho na cultura, resgate dos carnavais tradicionais, de São Luís e tal. Rosiana, ela tinha uma ligação muito grande com o Bumba Meu Boi e tal. A Rosiana, ela interferia muito. E a Alexandra, ela também gostava dessa área. Interferia muito. Então, uma pequena briga que começou entre um secretário que era mais ligado à Rosiana, que era o Bucão, e um adjunto que era mais ligado à Alexandra, que era o Padilha. E isso começou a ter todos os dias uma refrega, né, em todos os assuntos relacionados à cultura. E não eram coisas assim negativas, não era... Sim. Era bijuteria, entendeu? Era supérfluo, mas aquilo se transformou. Então, uma coisa que começa pequena, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Depois, aí a Rosiana reagia, a Alexandra reagia. Houve um episódio que eu prefiro não falar aqui, porque... Sim. Eu acho que até sei qual é. Assim... Até mas no episódio eu não falei nada mesmo, mas como me contaram a história, me disseram que Marcelo serviu de testemunha, eu não vou perguntar. Eu servi de testemunha. Mas houve uma discussão forte entre as duas, num episódio. E aí, muita gente no governo passou a não querer a volta da Rosiana 4 anos depois. Só que o Zé Reinaldo não queria romper com o Sarney. O Zé Reinaldo gostava muito do Sarney, o Zé Reinaldo é um homem extremamente correto, leal. Ele não queria romper com o Sarney. Então o Zé Reinaldo imaginou uma saída política que atendesse ao grupo Sarney e que atendesse ao governo dele. Convida Zequinha Sarney para ser candidato a governador na sucessão. O Zé Reinaldo diz: olha, Zequinha, eu fico, não saio, deixo de ser candidato a senador e te apoio para governador. E o Zequinha, no primeiro momento, aceita. Inclusive, foi convidado para ser chefe da Casa Civil. Aí o governo começa, salvo engano, era até perto do aniversário de Zequinha,
Aí o governo começa a fazer planeja um ato formal de nomeação do Zequinha, secretário-chefe da Casa Civil, e praticamente a confirmação de que ele seria candidato a governador na sucessão do Zé Reinaldo. Então o Zé Reinaldo não apoiava a Rosiana, mas apoiava o Zequinha e mantinha toda a integralidade da sua relação com o Sarney. O que parecia ser uma boa ideia se transformou numa péssima ideia. Porque uma animosidade que antes era pontual entre a Alexandra e a Rosiana se transforma num grande embate familiar, né, digamos assim. Porque existia, nem tanto pelas figuras da Rosiana e do Zequinha, mas principalmente pelas pessoas que orbitam em torno do líder maior. As pessoas que orbitam em torno do líder maior são sempre um grande problema para qualquer governante. Porque essas pessoas passam a advogar seus interesses e tentam mascarar isso como se fosse interesse do líder político maior. Então, as pessoas que preferiam o Zequinha governador, com as pessoas que preferiam a Rosiana governadora, transformaram o ambiente político num caos. E logo depois o Zequinha vem e declina. Diz, olha, Zé Reinaldo, eu não vou servir como instrumento de divisão na minha família e tal, eu declino. E Zequinha decide que a candidata era a Rosiana. E aí ficou muito complicado, porque a Mirante começou a bater muito e as pessoas que apoiavam a Rosiana achavam que a Rosiana era imbatível. E não existe isso na política. Achavam que a Rosiana era imbatível. E aí essas pessoas achavam que com Zé Reinaldo ou sem Zé Reinaldo, a Rosiana vai ser governadora. E o tempo mostrou que não foi assim. Então, coisas que começaram pequenas, de uma grande ideia que se transformou numa péssima ideia, de deixar de apoiar a Rosiana para apoiar a Zequinha. O Zequinha, de fato, não fez nada para isso, não trabalhou para rachar a família, nem nada, nem era a intenção do Zé Reinaldo rachar a família. A intenção do Zé Reinaldo era eleger o Zequinha, governador. E as coisas degringolaram e terminou como todos nós. Acho que a intenção do Zé Reinaldo, inclusive, era não degringolar. Era contornar a situação. Era não degringolar. Porque eu sei que ele gostava do Sarney e sei que o Sarney gostava também dele. Até que houve um episódio fatídico, assim, que foi uma matéria da Mirante sobre o uso de jatinho do Zé Reinaldo. Zé Reinaldo tinha ido viajar. Quando retornou, a Mirante já tinha uma matéria muito forte para tentar botar pé no Jornal Nacional e tal, falando do uso do jatinho, né, que era exagerado, etc. E tal. E eu até avisei Zé Reinaldo, ó, tia, a matéria está pronta, governador, a matéria está pronta, vai sair assim, assim, assim. Quer fazer alguma coisa para evitar? Eu disse, não vou fazer nada para evitar. Se eles fizerem a matéria, eu vou fazer meu rompimento público. E aí Zé Reinaldo desce, a matéria foi feita, a Mirante veiculou a matéria, com dados extraídos do governo. Naquela época não havia essa coisa toda de transparência. Dados que eram públicos, mas que não eram de fácil acesso. Né? Não tinha portal da transparência, não tinha essas coisas. Alguém passou. Né? Alguém passou, eu sei até quem passou. Mas deixa para lá, que eu achei que foi uma grande deslealdade. Mas passaram os dados e tudo. Não que houvesse alguma coisa escondida, porque todos os funcionários da área tinham acesso. Né? E o uso de jatinho por governador sempre foi feito, e é feito até hoje, não tem nada errado nisso. Então, assim, aí Zé Reinaldo pega e marca uma entrevista que a Mirante se recusa a fazer, né? Obviamente, mas Lobão abre a difusora para Zé Reinaldo fazer a entrevista do rompimento. Então, assim, é interessante como os interesses, né? Sim. Aí Lobão abriu a difusora, na época o Lobão era o dono da difusora, né? O senador Lobão. E Zé Reinaldo faz a entrevista do rompimento, declarando o rompimento num Bom Dia, não lembro qual é o programa da difusora, com a anuência do senador Lobão. E assim foi feito. Mas depois eu tenho uma outra dessa aí que eu vivi também, que foi bem interessante, sobre essa questão de Lobão, Rosiana, o governo todo. A gente pode falar depois? Eu acho que pode. Então pode. Vamos aqui e depois a gente vai voltar nessa. É história, né? Não tem é história. Essas pessoas nem estão mais na política. Por falar em história, Zequinha teve 2 vezes
para ser governador foi na Associação de Cafeteira, na Associação de Zé Reinaldo. Na Associação de Cafeteira, na Associação de Zé Reinaldo. A Associação de Zé Reinaldo ele não quis. Ele declinou. Na de Cafeteira eu acho que não quiseram ele na época. Na de Cafeteira houve um rompimento, né? De Cafeteira com... Teve antes, mas eu acho que era parecido. Porque eu lembro que até o pessoal ter ideia de hoje, de como era a política antes, né? Eu lembro placa que dos a carros. placa dos carros. SF e FE. Cafeteira começou, quando começou, ele botou CA, aí depois botou uma série FE. E quando tava botou SF. Eu lembro tudo isso. Botou SF. Mas, Marcelo... Você te lembra dos carros abóboras? Lembro dos abóboras. Porque, gente, naquela época, assim, tinha... Não é como é hoje. Não é como hoje, hoje. Assim, hoje a gente faz críticas, mas... Teve um governo que terminou e levou os carros. Hoje... O dele para foi casa. Aí, Cafeteira assume o governo. Eu estou até aqui pedindo licença para Rogério. Cafeteira assume o governo, monta uma oficina de funilaria, de pintura, ali no comando da PM, pinta todos os carros do estado de abóbora. Porque ninguém escondia. Pessoal, era o seguinte, as pessoas que tinham cargo público, em geral, tinham carros e tinham eles como se fosse carro particular. Então acabou o governo, e aí o governo anterior, ao de Cafeteira, muitos levaram o carro para casa como se fosse deles. Eu me lembro até, Marcelo, tinha um carro na época que era um símbolo, né? Hoje tem muitos carros importados, mas era o Opala Diplomata. Eu não vou citar de quem é, porque era pai de um amigo, eu não venho ao caso agora. Mas esse carro foi levado. Foi um dos que chamou mais... Tinha um vizinho que carregaram. Aí eu perguntei, fulano, cadê aquele carro? Tá lá na fazenda de papai. E teve muito. Aí Cafeteira assume o governo e faz os abobrinhos. Era uma coisa interessante. Aí era pintado lá na PM. Lá na PM. Aí ficava aquele bando de carro ali no retorno do Calhau, tudo abóbora. Cafeteira tinha muito de... Era muito interessante. Muito. Marcelo, aí chega... Cafeteira era um visionário, né? Era um cara que sabia se comunicar. Marcelo, hoje ele faria um sucesso terrível. Eu sabia que eu estava pensando isso outro dia. Meu pai, será que hoje... E eu acho que sim. A opinião que eu tenho é que sim. Eu acho porque ele tinha uma linguagem muito popular, entendeu? Imagina os cortes que iam fazer no Instagram com o Cafeteira. Era. Então, assim, eu lembro... A tirada dele... Eu lembro, às vezes, Marcelo, no interior... Isso tu falaste há pouco, eu inclusive estava conversando um pouco dias, relatando isso. E tem umas coisas que só chegam atrasadas, que é a experiência, né? Infelizmente, a experiência só chega atrasada pra gente. Mas isso que tu falaste de governo, principalmente naquela época, hoje é diferente. Sim. Mas naquela época a gente saía, 94, por exemplo, pessoas que tinham sido ligadas conosco no governo. A Cafeteira tinha sido companheiro, tinha ajudado. Você chegava no interior, essas pessoas ou não te recebiam, ou na maioria das vezes saíam da cidade. Você chegava lá, não tinha ninguém para te receber. Né? Então isso aconteceu muito. Por isso, quando tu falaste que era a história de Jackson, achou que Jackson era imbatível, que estava na frente e tal. Rosiana disse que era achava que era imbatível. Mas Jackson, em 2002, a gente também saiu com uma vantagem muito grande. Sim. Porque ali eu lembro que tinha uma questão... Intenção de voto. Intenção de voto, eu digo que é diferente de voto na urna. E na época o governo tinha uma força muito grande em cima disso. E hoje eu vejo de uma forma diferente. Hoje tem muito menos. Eu vejo diferente para majoritária. Sim, majoritária. E vejo pior, e para proporcional piorou. Então essa mesma leitura que eu tenho igual a ti. Inclusive eu disse uma vez, pessoal, que se eu fosse um dia... Rogério foi nomeado governador. Primeira coisa que eu fazia, eu digo, onde Marcelo Tavares está? Onde ele estiver, ele tem que se licenciar. Quero ele bem aqui do meu lado para me aconselhar. Mas, tem gente que não sabe, mas o ex-governador Flávio, uma vez eu conversando com ele, e o Flávio disse o seguinte, Marcelo, muita gente achava que ele se aconselhava com A, com B, mas ele disse que quando tinha questões de governo, a pessoa que ele gostava de ouvir, que ele ouvia, era Marcelo Tavares. Ele me disse por quê? Rogério, porque esses outros têm menos tempo de palácio do que eu. O único que tem mais tempo, que nasceu aqui, que viveu isso aqui várias vezes, que a história se repete, era Marcelo. Então, por isso eu digo, se um dia eu for governador, eu chamo o Marcelo para ficar do meu lado. De fato, eu vivi muita coisa ali dentro. Desde
Desde 94 para cá, eu vivi muito a política estadual. Marcelo, quem não viveu a política, tu viveste desde criança. Porque na política, dificilmente tu vai ter só maré cheia. Tu vai ter só alegria. Dificilmente. Eu até, assim, eu dei muita sorte nesse aspecto. A população foi muito grata, assim, grata ao povo maranhense, porque eu acabei nunca perdendo uma eleição e consegui ter êxito na política, é muito raro. E eu nunca fui um cara de recursos financeiros, de recursos financeiros. Hoje é uma coisa preponderante, é um problema sério. Seríssimo. Na política brasileira, né? Não é na política maranhense, na política brasileira. Mas eu vivi muito isso. De fato, eu conhecia muito do que era a política do Estado e acho que eu consegui dar uma contribuição boa para o Flávio. Tanto é que eu coordenei, Rogério, 3 campanhas de governador. 3 campanhas vitoriosas, 2 do Flávio e uma do Zé Reinaldo. E a do Zé Reinaldo, então, para mim foi uma surpresa, porque eu era muito novo. Marcelo, eu te digo, não só de tu ter passado por coisas negativas, mas eu vou te dar um exemplo. Tu eras sobrinho do Zé Reinaldo. Sim. Então, tu tem uma relação familiar, uma relação próxima. E tu sabe que mesmo ele fazendo sucessor, no dia que tu passa aquele portão, existe. Muda. Total. Muda. Então, assim, eu lembro de cafeteira. A cafeteira saiu. A cafeteira não saiu fraca. A cafeteira saiu fortíssimo. Fortíssimo senador. As pessoas que antes falavam comigo e que me bajulavam às vezes, depois passavam a me evitar. E não era que ele não ia ser mais nada. Ele ia ser senador da República. Então, assim, é isso que eu te digo. muita chance de voltar ao governo. Isso é que eu te digo da experiência. Que às vezes a gente não ter vivido, saber como as coisas acontecem. Rogério, eu sobrevivi, tive 4 mandatos de deputado estadual, porque quando eu era político, eu procurei escolher bem as pessoas que iam caminhar comigo, as pessoas que me apoiavam nos municípios. Então, às vezes, tinha gente que eu sabia que tinha mais voto, que podia me possibilitar ter votações melhores num determinado local, mas eu não pegava, eu não queria, eu não fazia essa aliança. Às vezes eu ficava com um que tinha menos voto, mas eu sei que aquele ali ia ficar comigo na maré cheia e na maré vazia. Então, aí eu consegui montar um grupo que me permitiu passar 4 eleições com tranquilidade. Mas eu não trocava de grupo a cada eleição. Não, o Marcelo conseguiu uma coisa, é difícil. Ele emprestou liderança e pegou de volta. Em 2014 eu não fui pegou candidato. De volta, quando eu te digo, é uma brincadeira, né? Eles voltaram a te apoiar. Aí em 2018 eu voltei a ser candidato e eles voltaram a me apoiar. Marcelo, mas vamos voltar aqui para as sucessões. Aí chega 2006. 2006, a gente, inclusive, eu fazia porque eu estava com meu tio na chapa. Nossa chapa era Rosiana, governadora, Cafeteira, senador. Naquele momento, Sarney teve uma... Ele entende muito de política, né? A prioridade deles não era a cafeteira. Eles queriam ter o Castelo, que na época, naquele momento, estava numa situação eleitoral mais favorável à cafeteira, até pela idade. A cafeteira já tinha 82 anos. Mas o segundo era a cafeteira. Tanto que o Sarney tirou o João Alberto de uma reeleição do Senado para botar a cafeteira na chapa. E do outro lado, a Rosiana muito forte. Tanto que tinha esse sentimento, muita gente achava que ela não era imbatível. Mas aí vocês montaram uma estratégia. Conta pra gente como é que foi essa aí, de 3, 4 candidatos. Olha, essa estratégia, eu até trabalhei, na época, com o secretário de Articulação Política, na execução dela. Mas o planejamento veio de Zé Reinaldo, Jaime Santana e um marqueteiro, que eu acho que era marqueteiro do PSDB. Esse cara era um gênio. Orjan Olsen, não sei nem se ainda é vivo. Mas esse cara era um gênio. Então, naquela época, ele fez uma pesquisa qualitativa, a Rosiana tinha quase 80%. Ele dizia, olha, essa aqui é quase uma semideusa, é uma pessoa muito forte. E ele idealizou que só não tinha como fragmentar isso diretamente. Então, era necessário que existissem várias candidaturas e essas candidaturas poderiam fragmentá-la regionalmente. E aí foi decidido. E uma candidatura, que era a candidatura do Vidigal, que servisse de entreposto entre o cara que era eleitor, aliado tal do Sarney, e que tinha dificuldade para passar direto para o Jackson. Era uma transformação, era água e óleo na política do Maranhão naquela época, né? Então havia necessidade de um entreposto e o Vidigal seria isso. Se o Vidigal tivesse mais votos do que o Jackson, ele ia para o segundo turno.
E aí, com muita chance de ganhar, se o Vidigal tivesse ido também. Porque muita gente acha que só o Jacques ganharia. O Jacques ganharia, ganhou. Mas o Vidigal, porque eu tenho certeza que os eleitores do Jacques, a grande maioria, iam migrar para o Vidigal no segundo turno, se o Vidigal tivesse. Sim. Então, assim, e aconteceu ainda a candidatura do Jacques, que era uma candidatura posta pela liderança que ele já tinha na política do Maranhão, um cara que se fez ao longo dos mandatos, dos mandatos de São Luís, muito forte, homem correto, o Jacques era um homem correto, um homem de bem. E o Vidigal, aliás, o Aderson Lago. A candidatura do Aderson Lago só nasceu porque houve uma mudança na legislação federal e criaram a falta, é impossível. Quando fazia uma coligação nacional, ou repetia aqui ou saía sozinho. Era uma verticalização, né? Verticalização, exatamente. E o PSDB ficou do outro lado. Então, o PSDB ou coligava com o pessoal do Grupo Sarney ou saía à parte. E aí, o PSDB era ligado à oposição no Maranhão, então se decidiu pela candidatura avulsa, quer dizer, uma candidatura do Aderson. E entrou só para criticar, fazer as críticas aos governos anteriores da Rosiana. Isso acabou causando um desgaste, né? A Rosiana. Então, a soma desses esforços levaram ao segundo turno. E, claro, o Palácio atuando muito fortemente, a força política era muito maior naquela época. E aí se leva para o segundo turno. E no segundo turno, aí a população tomou conta. O Jackson, por ser muito forte em São Luís e muito forte em Imperatriz, estabeleceu uma diferença que foi impossível a Rosiana tirar. Então, dessa maneira, se deu a vitória do grupo de oposição Sarney naquela época. Eu lembro assim, no pós-eleição, primeiro turno, né? Que Cafeteira acabou vencendo. Teve até um fato, acho que foi determinante, em determinado momento a Cafeteira estava na frente, mas em determinado momento o Jackson, o Castelo ficou muito próximo para passar. Historicamente, nunca um governador perdeu, seu companheiro de chapa perdeu quando ele ganhou no primeiro turno. E a Rosana foi, na época, além de tudo, foi muito, pela idade cafeteira, teve paciência, ela foi muito aguerrida na eleição do Cafeteira. Mas a Rosana era muito forte. Eu me lembro no dia seguinte, no dia seguinte a Rosana não sabia que ela não ia mais ganhar. Porque ela entende muito mais de política que eu, sabia que a chance era no primeiro turno. E no segundo turno seria mais difícil. Até pela influência do governo, de tudo, né? Então, e ela estava certa. Marcelo, e depois... Estou falando na Rosiana, que só um parêntese. Rosiana, quando era governadora, ela sempre teve uma conduta, nesse ponto, nesse aspecto, eu acho que muito correta. Ela, quando enfrentou os problemas de saúde, ela sempre colocava de forma muito transparente para a população. E agora, novamente, ela enfrenta um problema de saúde, então eu torço muito para a recuperação da Rosiana, o mais breve possível, porque ela é uma história viva da política do Maranhão, do Estado do Maranhão, fez muito pelo Estado. Então eu torço para que ela se recupere e tenha saúde plena da forma mais rápida possível. Eu também queria... Falando dela, aproveitando registrar isso, registrar o nosso desejo que ela se recupere de que ela com possa se plenitude e de recuperar, forma rápida. E fazer um agradecimento mais uma vez. Já fiz algumas vezes, mas de novo. A ela, pela postura que teve, e ao presidente Sarney. Marcelo, depois da eleição, ele tem um problema de saúde. E eu acho, né, para mim, eu lembro disso. Eu acredito muito ao presidente Sarney ele ter sobrevivido, porque foi fundamental. A Cafeteira estava em Brasília, no hospital. Eu até brinquei uma vez, se eu tiver doente, me deixa em São Luís. Se eu tiver bem de dinheiro, me leva para São Paulo. Só não me deixa em Brasília. É um hospital que tem um histórico ruim, inclusive. E na época, o Cafeteira doente, e tinha eu e minha tia. Eu querendo levar ele para São Paulo. E minha tia fragilizada e os médicos de lá pressionando que ele não podia sair. Difícil, uma decisão. Difícil. Eu lembro que o presidente Sarney foi fazer uma visita lá à tarde e na saída disse: Rogério, eu acompanhei ele até o elevador, disse: Rogério, tem que tirar o Cafeteira daqui, que não tem condição. Aí eu disse: presidente,
acontecendo isso. Então, minha tia está com medo de fazer. Nós estamos fazendo pressão. Resultado, Marcelo, isso era mais ou menos 5, 6 horas da tarde. 10 da noite eu estava indo para São Paulo. No dia seguinte, a cafeteira foi numa UTI no ar. E em 48 horas parecia que era outra pessoa. Ele foi possível. E assim, a gente deve muito isso ao presidente Sarney. Então, eu queria fazer um agradecimento público mais uma vez e desejar que a recuperação da governadora Rosiana. Ela e o Zé Reinaldo também, espero que ele se recupere. Também. Muito rapidamente. Dois baluartes aí da história política do Maranhão. Marcelo, aí chegou 2006. O Jackson, governador, tu foste eleito no segundo biênio do mandato dele. Foi eleito no segundo biênio para a presidência da Assembleia. E aí tinha aquele processo de cassação dele. Sim. Eu lembro que eu encontrei com alguns amigos aqui, na época meu tio era senador e eu acompanhava ele. Eu lembro que eu encontrei em Brasília uns amigos daqui, amigos em comuns, e eu falei do processo. E as pessoas que eram próximas ao Jackson, gente forte, disse, não, é isso. Esse processo é muito fraco, Rogério, você não vai... E eu lembro exatamente o que eu disse para eles e o lugar, era no hotel. Eu disse, o processo pode até ser fraco, mas o adversário é forte. Assim, aqui em Brasília é muito diferente do Maranhão. Eu disse para eles o seguinte, eu sou impressionado com a influência que eles têm aqui, com a relação que tem aqui. Então, eu disse, se fosse vocês, eu ficaria atento a esse processo. Mas o certo é que isso foi evoluindo. E aí eu queria contar para a gente, que tem umas histórias meio curiosas, né, desses bastidores. Marcelo, quando da votação, na verdade vamos voltar um pouquinho antes da votação. Eu acho que o processo dele foi julgado maio, se eu não me engano, abril ou maio. Do Jackson. A parte final foi em abril, salvo engano, de 2009. Mas foram os embargos. Mas em 2009, no início do ano, me parece que eu não sabia, na verdade. Isso aqui, e aí numa conversa o Marcelo me contou e eu quero contar para vocês também. Houve uma articulação, um planejamento, onde o Jackson criou-se uma tese, eu achei, inclusive, que teria dado certo, assim, se tivesse se concretizado, e o Jackson renunciaria, pastor Porto, quero ver, renunciaria, seria eleito um governador na Assembleia, que provavelmente seria você, porque era o presidente eleito da Assembleia. Sim. Aí eu queria para tu me contar essa parte aí. Houve, naquela época, boa parte dos aliados do Jackson, eu era aliado do governador Jackson e eu era presidente da Assembleia. Acabado de assumir a presidência da Assembleia. E já tinha sido julgado o mérito e o TSE cassou o governador Jackson. Entraram com os embargos e os embargos deveriam ser julgados como foram em abril. Então havia ali no começo do ano uma turma grande, João Evangelista, o Sheuk Vidigal também, várias figuras destacadas do grupo, e sugeriram ao Jackson que ele renunciasse, que o processo estava perdido. Os embargos não iam modificar a decisão de mérito do TSE. Que ele renunciasse, que o pastor Porto renunciasse, eu assumiria o governo, faria eleição indireta e depois seria candidato à reeleição e apoiaria Jackson para o Senado. Eu me neguei a fazer essa conversa. Até porque, Rogério, eu não estava muito seguro disso, porque eu ia ter que renunciar meu mandato de deputado, renunciar à presidência da Assembleia para assumir um outro mandato, eleito indiretamente, que era o governo, e com certeza seria atacado na justiça e, como você disse, o processo pode até ser fraco, mas os adversários são fortes, né? Então eu corri o risco de ficar sem mandato no meio dessa história toda, né? Eu digo, rapaz, mas tem situações que tu não pode fugir. Aí eu disse, olha, se for isso eu faço, agora eu não vou tratar isso com o Jackson. Aí disse que parece que essas figuras trataram com o Jackson. E aí o Jackson me liga e marca uma conversa comigo. Eu acho que isso foi em janeiro ou fevereiro, mais ou menos. E o Jackson marca uma conversa só comigo. Aí eu vou ao Palácio dos Leões para falar com o Jackson. Eu sabia que o assunto era esse, né? Mas eu muito acanhado para tratar desse assunto.
né? Porque o Jackson, que era um homem extremamente correto, ele tinha muito apego ao mandato. Não só pelo mandato em si, não só pelo poder. Mas era uma história de vida e uma história legítima, uma eleição legítima, eleito pelo povo do Maranhão. Então, assim, de fato, ele não merecia aquela cassação. Então, aí o Jackson me chama e eu fui até o Jackson, um gabinetezinho que tem do lado do quarto no Palácio dos Leões. Só eu e o Jackson. Aí o Jackson disse: Marcelo, você está sabendo dessa articulação, dessa história toda, tal. Eu disse: governador, eu soube, né? Evidentemente. O que o senhor acha disso? Aí o Jackson vira para mim e diz: não, só vou lhe dizer uma coisa. Eu só saio daqui como Getúlio Vargas. Ele cometeria o suicídio, mas não renunciava ao mandato. Eu disse: governador, eu entendo que o senhor não renuncie, porque o seu mandato é legítimo. Então, da minha parte, esse assunto nunca mais prospera. Mas, por outro lado, não há nenhuma necessidade do senhor sair daqui como Getúlio Vargas. E o tempo passou, o Jackson, de fato, resistiu, não renunciou. E, em abril, a gente vai para assistir o julgamento, que ele montava um telão ali na porta do Palácio dos Leões, ali na Praça Pedro II. Marcelo, só te interrompendo. Sim. No dia desse julgamento, o final, né? Sim. O Jackson ainda acreditava na possibilidade Acreditava, de ele vencer? tinha certeza que venceria, confiava muito no voto do Aris Brito e tudo, mas não aconteceu. O voto não aconteceu e acabou havendo a cassação, né? E aí, terminado o julgamento de confirmação, né, do julgamento dos embargos, imediatamente o TSE determina que seja comunicado ao TRE para que dê posse a diplomasse a Rosiana e a Assembleia teria que dar posse ao presidente. Isso, digamos que tenha sido uma terça-feira à noite, eu teria que dar posse na quarta-feira, pela manhã, né? Eu era o presidente da Assembleia. Terminado esse julgamento, aí todos nós na frente do Palácio dos Leões, eu me lembro muito bem, nós éramos 23 deputados estaduais dos 42. Quando termina esse julgamento dos embargos, o Jackson chama todos nós para o Salão de Atos do Palácio dos Leões. E queria, naquela época, tinha, acho que fora os deputados e o Jackson, acho que o pastor Porto também estava, mas não tenho certeza, não me lembro com certeza. Nós tínhamos o Aderson, que era o chefe da Casa Civil, e o Dutra, que era deputado federal, mas conhecido como Antes Sarney. E aí nós fomos para o Salão de Atos do Palácio dos Leões. E o Jackson queria que eu pegasse um livro de ata e fizesse uma eleição, me elegesse governador na indireta, né? Pegasse a assinatura de todos. Eu me lembro que eles você conhece a mesa, né? Formato de U, né? Então o Jackson saiu perguntando para todos os 23 deputados se votavam comigo para que eu fosse eleito governador em substituição ao Jackson. Aí o Jackson queria que eu fosse de madrugada para o Palácio dos Leões, assumisse o governo, ele me passava a faixa e eu ficava entre a cruz e a espada com uma decisão do TCE para cumprir. Nessa hora, do mesmo jeito que o Jackson me disse que ele não faria a renúncia, aí eu disse: governador, agora quem não topa sou eu. Porque primeiro que essa eleição indireta, ela não é um livro de ata que a gente sai pegando assinatura e faz. É um processo eleitoral, tem que ter prazo, inscrição de candidaturas, tem que ter uma comissão julgadora. Não é assim. Saber se eu preencho ou quem for candidato preenche os requisitos necessários. Não é, há uma análise, não é uma coisa para fazer de forma soldada. Aí eu disse: não, governador, eu quero lhe dizer que agora quem não topa sou eu. Eu não vou assumir o governo pela madrugada. Eu vou voltar para a Assembleia com meus colegas, com meus pares, e lá nós vamos discutir como fazer a situação. E assim foi feito. Dos 23 já chegaram lá só 13. 10 se perderam pela ponte ponte José Sarney e pela ponte Bandeira Tribuzzi. Eu não sei por onde cada um foi. Mas eu sabia, não que isso fosse novidade para mim. E eu nem pedi voto para nenhum deles, porque eu sabia que era uma coisa completamente despropositada. Nós chegamos 13 lá. Quando eu chego no ambiente da Assembleia, que eu mandei fechar tudo, que eu só ia abrir no outro dia de manhã para dar posse à Rosiana, eu já encontrei 2 ônibus de comitiva. Quando você disse aí
e as coisas mudam muito rapidamente, né? As casas ficam cheias e vazias muito rapidamente. Eu encontrei 2 ônibus de comitiva já dentro da Assembleia Legislativa, naquele pátio da frente, para a posse da Rosiana. E os 2 ônibus eram de prefeitos do PDT. Eu vou preferir nem dizer o nome. Já eram 2 do PDT, 2 próceres aí do PDT já estavam lá para comemorar a posse da Rosiana, que tinha ganho o processo algumas horas antes. Isso até me fez mudar o coronel depois da Assembleia, porque eu não dei ordem para permitir, não porque era do PDT ou de outro partido. Porque eu tinha que estar preocupado também com a integridade física, né, do prédio da Assembleia. Depois eu abri para as 9 horas e quem quis ir assistir a posse foi assistir. E aí eu decidi dar posse à Rosiana. No outro dia pela manhã. Por quê? Jackson ficou magoado contigo por isso, Marcelo? Ficou. Jackson e algumas outras pessoas do PDT ficaram. E eu decidi dar posse à Rosiana. Por que eu decidi dar posse à Rosiana? Em primeiro lugar, era um mandamento legal. Havia uma decisão judicial que eu tinha que cumprir. Em segundo lugar, não era o fato de eu não dar posse à Rosiana que ela deixaria de ser governadora. Qualquer outro deputado poderia dar, ou até o TRE, por um mandamento legal, poderia fazer. Então, era uma medida completamente extravagante e inútil. E aí eu decidi dar posse à Rosiana. Me lembro bem que Ricardo Murá chegou cedo lá na Assembleia para ajudar nesse processo, ajudar a Rosiana, e não queria que eu discursasse. Eu disse, não, eu vou discursar e depois dela. Se ela agrediu ou o Jackson ou o Zé Reinaldo, eu vou responder na mesma moeda. Mas ela foi muito tranquila no seu pronunciamento e eu fiz o meu. E ali eu disse, eu vou continuar na oposição. Dei posse, mas vou continuar na oposição. E assim fiz, passei 2 anos na oposição. Como presidente da Assembleia e na oposição. Eu era o único presidente da Assembleia do Brasil que era oposição ao Poder Executivo local. Mas foi uma opção tua. Uma opção minha. Ela me convidou várias vezes. Eu me lembro bem que uma vez a Rosiana me chamou para almoçar, eu fui, né? Acho que nós tínhamos essa obrigação institucional. E ela disse, Marcelo, por que você não me apoia? Eu disse, não, governadora, porque o meu lado é o outro. O Zé Reinaldo está do outro lado. E o Jackson está do outro lado. Fica muito feio eu fazer isso. Aí ela disse, mas você sabe que eles vão perder, que ela de fato se reelegeu, né? E o Flávio ainda era um começo na política do Estado. E eu disse a ela, não, eu vou apoiar o Flávio. Em 2010. Ela disse, mas você sabe que eu vou me reeleger. Eu disse, eu sei, eu acho que a senhora se reelege, mas eu vou perder com os meus. E assim eu fiz. Assim eu passei 2 anos na oposição, apoiei o Flávio naquela candidatura de 2010, que o Flávio perde a eleição por um pouquinho, não foi para o segundo turno por um pouquinho, mas eu saí de consciência tranquila. Fiz oposição durante 2 anos à Rosiana, uma oposição muito forte, mas muito respeitosa. Eu nunca usei termos chulos, eu nunca adentrei a vida pessoal. Eu acompanhei. E acho que por isso é que acho que eu tenho até um certo respeito da parte dela, pela minha condição naquela época. Mas tem uma parte da história que tu não contou. Qual delas? A ação que tu entraste no Supremo. Sim, entrei com uma ação no Supremo, Madin. Porque hoje o pessoal fala muito questão de politização do Supremo. Mas conta essa história para as pessoas saberem que isso não é de agora. Naquela época, eu entrei com uma ADIM, e a ADIM tinha que ser ou pela mesa da Assembleia, eu já não tinha mais a maioria da mesa, então não podia ser pela mesa da Assembleia, mas tinha que ser pela direção nacional de um partido. E eu peguei Zé Antônio Almeida aqui, que é meu primo, brilhante advogado, e advogado do PSB, e nós fomos para Recife, para falar com o Eduardo Campos, para saber se o Eduardo Campos nos autorizava a entrar com uma ADIM no Supremo, questionando a posse da Rosiana, porque de fato, na minha ótica, quem tinha que assumir o governo não era o Marcelo, era o presidente da Assembleia. Seja quem fosse o presidente da Assembleia, ele era o governador. Na vacância do cargo de governador e do vice, quem tinha que assumir o governo era o presidente da Assembleia. O presidente da Assembleia foi eleito pelo povo e depois por seus pares. E o segundo colocado é só o primeiro dos derrotados. Acho que, inclusive, a legislação mudou depois disso. Mudou depois ficou mais disso. clara, né? Então era o segundo colocado é o primeiro na fila dos que perderam. Eu não, eu era presidente da Assembleia, eu fui eleito pelo povo para ser deputado e meus pares me elegeram presidente da Assembleia. Na Constituição, na linha sucessória, a vez era do presidente da Assembleia. Entro como ADIM, fui a Recife com o Zé Antônio, conheci
Conhecia, claro, mas não tinha intimidade. Eu passei a ter com Eduardo Campos. Naquele dia eu vi que ele era um político diferenciado. Eu cheguei à noite em Recife, em Zé Antônio, e ele estava no lançamento de um livro do Fernando Lira, mas ia jantar com Serra e Aécio, que estavam lá naquele dia em Recife. E ele disse: não, Marcelo, eu não posso te receber agora à noite, porque eu vou ter esse jantar e tal, mas vá amanhã na minha casa, na minha residência. Ele morava num sítiozinho próximo, na Grande Recife. Não me lembro bem qual a cidade, mas na Grande Recife. Ele não morava no Palácio das Princesas, que eu acho que é o nome lá da sede do Palácio de Pernambuco, de Recife. E aí eu fui, aí ele disse: que horas sai seu voo? Eu digo: 9 horas da manhã. Eles estão chegando lá em casa às 6 horas. 6 horas da manhã ele mandou me buscar no hotel, eu e o Zé Antônio, nós fomos, tomamos café com ele e com a dona Renata, que era a primeira dama, sem empregados, ela mesma fazendo café da manhã pra gente. E ele foi muito cordial, nos autorizou e eu entrei com a Adim. E a Adim cai com o Celso de Mello. E Celso de Mello, que tinha sido indicado pelo Sarney, para o Supremo, mas o Celso de Mello, há um livro, né, do Saulo Ramos, brilhante advogado, já falecido, Código da Vida. E ele diz que ele indicou o Celso de Mello para o Sarney, mas que houve o rompimento e que o Celso de Mello não tinha rompido com o Sarney. Eu digo: talvez eu tenha alguma chance. O Celso passou 3 anos com esse processo, nunca deu um despacho. O único despacho que ele deu nesse processo foi o arquivamento quando termina o mandato da Rosiana por perda do objeto. Então, é uma coisa, estabelecer prazo para o Supremo Tribunal Federal é muito arriscado. Eu, pelo menos, não tive a sorte. Passaram-se 3 anos, ele só arquivou por perda do objeto, porque o mandato que eu estava discutindo já tinha terminado, né? Nesse ponto ele tinha razão, o objeto já tinha se perdido. Marcelo, em 2000, aí vamos dar uma vinda aqui para 2014. Eu tenho um limite aqui das perguntas políticas para ti, que até quando tu assumiste o Tribunal de Contas. Sim. Porque aí é a história, não é agora, não que tu não pudesse, né? Você não pode. Não pudesse, eu posso ter opinião. Mas não convém, eu, de fato, encerrei meu labor político. Mas vamos para 2014. Naquele momento, até se tu souberes o que realmente aconteceu, me conta e conta para quem está assistindo. Porque até hoje, olha que eu conheço muita gente, sei de muita história, mas eu nunca consegui saber exatamente o motivo de Luiz Fernando ter desistido da candidatura. Eu também não sei esse. É uma coisa meio... O fato concreto mesmo, tem especulações. Eu conversei com ele, ele fala de falta de apoio, falta de vontade. Falaram de que ele só queria se fosse eleito governador na Assembleia. Na indireta, Na indireta, e falaram que na época a gente não... Tira, Marcelo. Lógico que a gente... Eu me lembro bem desse episódio na indireta. A gente elegeria ele. Naquela época nós éramos 13 deputados de oposição. Aí nós declaramos apoio ao deputado Arnaldo Melo se fosse candidato na indireta. Sim. Aí eu me lembro bem que Bira disse, nós fizemos uma reunião para discutir isso, eu me lembro que o deputado Bira disse assim: Marcelo, não é uma incoerência a gente votar na indireta com eles e votar contra eles na direta? Mas pode ser até incoerente, mas nos ajuda para burro. E aí, mas não aconteceu, porque o Luiz Fernando abdicou e era o único candidato competitivo que eles tinham naquela época. E eu ainda perdi minha vaga no Tribunal de Contas. Tu ia para lá, porque ia ter uma vaga? Eu tinha vaga, eu, inclusive tinha o apoio de vocês na época. Tinha. E o Arnaldo me chamou uma vez na casa dele. A gente, naquela época, era bem diferente a Assembleia. Nosso grupo era mais independente e tinha uma posição forte de posição e com número significativo. E aí o Arnaldo me chamou e me disse o seguinte: Rogério, eu queria te fazer uma proposta. Está bem colocado lá para ser conselheiro, os nossos colegas, mas eu queria te fazer uma proposta. Se o Washington não aceitar ir para o tribunal, tu tem meu apoio também. Eu era conselheiro. Mas se ele decidir ser, liga tua palavra que tu não será candidato. Hoje eu, Marcelo, com a experiência que tenho, não faria o que eu fiz. Ou talvez mudasse de opinião depois do desfecho. Porque assim, eu não barganhei nada, eu só cumpri minha palavra.
Mas hoje eu me arrependo. Sim. Porque eu não sei se ele cumpriria a parte dele. Eu cumpri a minha, eu poderia ter sido candidato, eu teria sido, conseguiria com certeza ser. Se ia ganhar ou não, era outros 500. Isso foi ruim para mim, foi ruim para ele depois. Ele Sim. estava com aquela fixação de ser governador. Mas vamos Mas eu falar. acho que era justo naquela época ele pensar em ser governador. É. Né? O Arnaldo tinha uma história grande na política do Maranhão, né? Era presidente da Assembleia. Até respeito à legitimidade dele em querer ser. Era legítimo. Eu só acho. A Talvez legitimidade, inoportuno, sim. Eu acho que ele não. por causa do grupo e tudo. Eu acho que não. Ele não lograria êxito. Sim, ali ninguém lograria êxito. Naquela época, já na circunstância da política do Maranhão naquela época. Marcelo, mas no início tu era coordenador da campanha. Qual delas? De Flávio, em 2014. Sim. 2018 então, também. A chapa primeira era Flávio governador, Roberto Rocha senador, e o vice era Márcio Ronaiza. Isso procede? E aí depois, Procede. quando veio o PSDB, que apoiava o Luiz Fernando, a priori, quando muda do Luiz Fernando para o Edinho, o PSDB desembarca desse projeto e vem se juntar com vocês. Vem se juntar com vocês porque na época eu era da oposição, do grupo contrário. E como é que foi essa vinda e o que foi exigido? Como exigência... Porque assim, essa eleição de 2014, ela vem com compromissos assumidos na eleição de 2012 do prefeito de São Luís. Então o Edivaldo foi para o PDT e vira prefeito de São Luís pelo PDT. Aí o governo passa a ser do PCdoB, no caso, né, depois que era o Flávio. O PSB ia indicar o senador, que era o Roberto. E cabia ao PDT indicar o vice. E, na verdade, eram os três partidos que estavam juntos o tempo todo, né? Era PDT, PCdoB e PSB. Mas aí entra o PSDB. O PSDB vem. Com a saída do Luiz Fernando, o PSDB decide vir para a coligação do Flávio. E aí houve a necessidade de uma repactuação, porque o PSDB ele tinha a candidatura do Aécio nacionalmente. E a candidatura do Aécio lá em 2014 era uma candidatura extremamente competitiva. Então o Flávio queria ter um palanque aberto para todos os presidenciáveis e a vinda do PSDB era muito importante para o cenário nacional. E aí o PSDB indica o Brandão. E houve uma repactuação. Acaba saindo o PDT da chapa, que era o Ronaiza, para a entrada do PSDB, que era o Carlos Brandão. E o Flávio vai a Balsas e conversa com a família do Ronaiza, com o PDT, e assume o compromisso de dar relevância ao PDT na gestão governamental. Então não houve, que eu saiba, não há um detalhamento disso, eu também não participei dessas reuniões, porque eu era muito ligado ao Zé Reinaldo ao Brandão e tal. E lá o Flávio consegue repactuar isso. O PDT passa a ter espaço. Acho eu que nasce nesse momento a candidatura do Everton ao Senado, que se elege senador em 2018. Eu acho que vem dessa nova repactuação que passa a haver com a entrada do PSDB no grupo. E foi isso que aconteceu. Então, de lá para cá, todo mundo sabe, né? Aí o PDT acaba tendo um senador, que é o Everton. Tinha um espaço também no governo, o PSDB né, teve um senador, que foi o Roberto. E tinha espaço no governo. Tinha PDT, né? Tinha espaço no governo. Mas o PSDB tinha também. Tinha, mas era menor, né? Tinha o Neto. Mas, de fato, dos partidos, quem teve mais relevância mesmo foi o PDT. Depois acabou não mantendo. Mas no começo teve a Secretaria de Educação e tudo. No começo foi sim. Tinha a Secretaria de Agricultura, com o próprio Ronaiza. Era até um cargo natural para ele, né? Porque representa uma região altamente produtiva, né? Do agronegócio maranhense. Mas aí 18 era reeleição de Flávio. Eleição de Flávio. E a vitória era iminente. Flávio, nesse momento, já não precisava mais pactuar com ninguém. Não. Se ele quisesse... Qualquer um que ele escolhesse para ser
vice, não alteraria Em nada. em nada. E nesse momento, naquela época, foi muito especulado. Muitas pessoas demonstraram desejo. Acho que Rubem Júnior, se eu não me engano, que tinha até uma brincadeira que eles eram mais novos naquele tempo, chamavam o grupo dos Menudos e tal. E E teve queria o Rubem Júnior. queria o Rubem Júnior. E foi colocado o teu nome. É Se não me verdade. engano, pelo Luciano Luciano Leitor lá No no almoço Palácio. no No Leões. Estava eu, Luciano, Brandão e Flávio. E o Luciano me indicou como vice do partido. Sem nem combinar comigo, eu não sabia. O Luciano ia falar isso. As pessoas podem não acreditar nisso. Sim. Mas eu juro para você, por tudo que eu de fato não sabia. O Luciano não combinou comigo. Marcelo, tu não trabalhaste para ser o vice? Não. Nunca trabalhei para ser o vice. Se arrepende? Rogério, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu gostava muito de fazer política. Mas, hoje, assim, eu me sinto muito bem onde eu estou. E são incompatíveis, né? A atividade política com a posição que eu estou. Então, assim, eu acho que meu caminho era esse. Eu tinha que sair da política antes que a política saísse de mim. Porque os políticos, às vezes, perdem a noção disso. A política sempre acaba para qualquer um. Então, é melhor você sair antes dela do que ela sair de você. E até porque, assim, eu tinha minhas limitações econômicas, financeiras, etc., numa eleição. Acho que eu saí na hora certa, Rogério. Não tenho nenhum arrependimento quanto a isso. Não. Mas nunca trabalhei para ser vice. Mas no grupo tinha. Então, eu acho que o Flávio foi decisivo O Flávio, eu acho que ele quis manter o Brandão, porque, assim, enquanto o espaço está ocupado, é uma coisa. Com a cadeira vazia, a disputa é terrível, né? Eu acho que por isso é que o Flávio decide manter o Brandão, para não tumultuar o processo da reeleição dele. Eu acho. Nunca perguntei isso a ele, mas eu acho que foi por isso. Tá certo. Entendi. Não, é porque um mandato de vice num segundo mandato do governador... Sim, é muito importante. É muito importante. Porque normalmente assume o você governo e vai é ser candidato. governador, vai ser candidato. É o que tem sido, né? Marcelo, e depois dessa... Como aqui que tu não está na política. Na sucessão de Flávio, boa parte do grupo, uma parte do grupo defende o nome de Everton, mas tu era um dos poucos que defendia de Brandão, na época. Eu diria até que no pessoal mais fechado, mais grupo mais próximo do Palácio, só eu. Tu era o único que defendia Brandão. Por que tua posição e tu te arrepende dela? Rogério, não me arrependo dela. A posição é porque o Brandão era um vice-governador, né? E assumiria o governo, e eu acho que era... É muito difícil você chegar para o governador que está sentado na cadeira e dizer, você não é candidato. Até porque ele tinha uma história política também, deputado federal e tudo, não era um qualquer que estava ali sentado. Então, eu não me arrependo, não, e acho que era meu papel naquela época trabalhar para que as coisas acontecessem da forma mais tranquila possível na sucessão do Flávio. É aquele do manual, né? Aquela do manual, era óbvio, né? Era óbvio que eu me lembro que eu tive um secretário, eu fui a Carolina, não fui, eu fui a Estreito, visitar a hidrelétrica de Estreito, né? Sim. E tinha um colega seu, que era secretário nessa época, e nós fomos para um jantar após o evento e tal. E ele lá, eu ainda era secretário, e ele também, e ele narrava as belezas do outro e contra... Aí eu disse para ele, olha, lê o manual. eu acho que você vai errar. Depois tu pergunta para ele. Aí ele tava fora do manual. Tá fora do manual. Ali é a lógica. É simplesmente a lógica. A única chance que não ser que o governador não saia. Não só isso. Que é uma opção que todo governador tem. Porque assim, ninguém é obrigado a renunciar. Acho que todo governador tem a opção. Eu não estou falando especificamente sobre ninguém, mas eu estou dizendo assim... tem que ver o cenário. Naquele cenário, Flávio foi ser ministro. Ele mas foi assim, ministro porque ele era senador. A Rosiana também, em um determinado momento, decidiu não sair. Por razões outras. O Zé Reinaldo decidiu não sair. Eu acho que isso é de fora o íntimo sim. de quem ocupa a cadeira. Mas normalmente sai. O Zé Reinaldo normalmente sai. Sai. Eu sairia. Se eu fosse governador, eu sairia. Eu também.
Eu também sairia. Seria senador. Mas, Marcelo, e para a gente indo aqui para finalizar, sua ida para o tribunal, como é que ela se deu? Tinha um acordo com o Flávio? O Não, Flávio tinha te não é que prometido não alguma coisa? mas esse acordo só poderia ser cumprido pelo Flávio se fosse uma vaga do Executivo. A vaga era do Legislativo, né? Então, por isso que eu decidi, eu já pensava em disputar essa vaga do Tribunal de Contas, aí eu decidi ser candidato novamente em 2018, porque a vaga seria da Assembleia. E eu queria estar na Assembleia para ser eleito pelos meus pares. E foi isso que aconteceu. Então, me elejo de novo em 2018. Decido não disputar a presidência, porque meu nome era um nome natural à presidência. Né? Evidentemente que provavelmente eu pudesse ter perdido para o Otelino. O Otelino era o presidente. Mas há um entendimento, eu converso com o Otelino, a gente decide que o Otelino é candidato único à presidência e que eu disputaria depois a vaga do Tribunal de Contas. E assim foi. Então, foi uma articulação que eu tinha o apoio do Flávio? Tinha, mas foi uma decisão da Assembleia. E tu era deputado, né? Eu era deputado. Né? Acho que tu é o último, né, dos... Pavão. Pavão também era deputado quando foi eleito. Do atual colegiado. Sim, mas das vagas destinadas ao Legislativo, são 4, se eu não me engano? São 4. Hoje só tem 2 deputados, né? Sou eu, o Pavão e o Daniel. Tem uma vaga ainda que é aberta, que está aberta, que é a do Washington. Não foi ainda preenchida. Marcelo. Mas a vaga do Washington era uma vaga da Assembleia. Sim, eu lembro. Essa tua que tu ia disputar. Essa eu lembro bem mesmo. Marcelo, eu queria te agradecer aqui a tua vinda. Eu, na verdade, já queria ter feito há muito tempo, mas eu achava, pela tua postura assim, eu digo, não, Marcelo agora no Tribunal de Contas ele não vai... Mas assim, eu não falo nada da política atual. E de fato, Rogério... Vontade de perguntar eu tava muito. Mas eu não tenho vontade de responder, não. E assim, e de fato eu me afastei dessa militância, né? Hoje eu converso com meus amigos, vou no beach tennis, vou com você, jogo meu futebolzinho, encontro um aqui, outro ali, a gente conversa. Mas eu não tenho mais militância, não tenho... No começo, Rogério, eu tinha muita saudade. Eu me lembro bem que eu recebi a visita da senadora Elisiane na primeira semana no Tribunal de Contas. Eu estava muito inquieto. Rapaz, era muita diferença. Né? Mas hoje eu não tenho nenhuma. Me adaptei aí à rotina de ser conselheiro. Fui presidente, procurei implantar minha visão no Tribunal de Contas. E muitas fiscalizações. A gente fez aquela fiscalização do EJA. Importante. Teve uma repercussão nacional. Semana passada, o procurador federal, o Juraci Guimarães, ele me mandou, ele foi premiado também no colegiado do Ministério Público Federal pelo trabalho que nós fizemos aqui, né, no Tribunal de Contas e o Ministério Público Federal, CGU conjuntamente. Então, o tribunal ali, acho que correspondeu aos anseios da população, combatendo essa questão dos fantasmas, né, nas escolas de tempo integral e no EJA. Então, acho que a gente fez um bom trabalho ali. E o tribunal cada vez mais tem que assumir esse papel mesmo, Rogério, de fiscalização e de garantidor da qualidade das políticas públicas no Estado. Marcelo, agora falou, me lembrei de 2 coisas, antes da gente encerrar. Eu sei que tu não quer falar da política agora, mas eu acho que isso não vai trazer problemas. Pode criar problema para te falar. É público o racha que existe no grupo que ganhou as últimas 3 eleições. Muitas foram já tentadas algumas engenharias para resolver, para compor o grupo. E o teu nome foi citado 2 vezes me falaram e te procuraram, e falaram contigo, colocaram o teu nome como um nome que pudesse agregar todo mundo. Isso é verdade? Tu pensou em aceitar? É verdade, mas eu nunca pensei em aceitar. E na mesma hora eu disse que eu já não estava mais na política, que eu não era mais quadro político para ser colocado em qualquer conjectura que vise eleições. De fato, isso aconteceu. Eu prefiro omitir aqui quem falou e tudo, mas eu de fato não milito mais nessa área, Rogério. E não tem nenhum sentido eu participar disso. Também não acho que eu seria o salvador da pátria.
porque a gente pode até fazer um acordo aqui entre os políticos, mas é preciso combinar, como já dizia Garrincha. E quem combinou com os russos? Né? Então tem que combinar com o povo. Você não consegue gestar candidaturas meramente no ambiente fechado e gabinete. Então, eu acho que era uma coisa... Eu sou grato a quem lembrou do meu nome, porque com certeza são amigos e que tiveram a melhor das intenções. Eu vi aqui o Simplício, inclusive, citando. Sim. Um amigo que eu tenho, que foi colega meu do governo Flávio Dino. Mas meu tempo passou, Rogério, meu tempo na política passou. Então, eu não me vejo em nenhuma hipótese disputando uma eleição de deputado estadual, federal, governador, senador, seja lá o que for. Se eu tiver que disputar a eleição, é lá de presidente, de vice-presidente, de corregedor, de ouvidor, é no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Não tenho outra pretensão. E até essas eu já também nem tenho, porque eu já fui presidente e tudo. Então, eu fico grato, mas eu não sou mais salvador da pátria. Nunca fui, não é dessa vez que eu vou ser. Então, quem pariu Mateus que embale, né? Eu acho que é quem está na política que tem que encontrar soluções políticas. Tá bom, meu amigo. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui. Rogério, é um prazer. Eu acho que quem gosta de política vai gostar muito dessa nossa conversa aqui. Eu Porque espero. eu também. Até porque algumas coisas que a gente conversou, a gente tinha conversado antes, algumas eu não sabia. Por exemplo, essa articulação do Jackson sair e tudo. Aconteceu. E graças a Deus ele não saiu com Daqueles 23 Infelizmente morreu precocemente. Acho que em consequência também dessa cassação. Sim. O Jackson foi injustiçado. O Jackson merecia ter uma trajetória diferente. Pelo homem público que ele sempre foi. Marcelo, obrigado mais uma vez pela tua presença e tenho certeza que quem gosta de política, gosta de história, vai gostar da nossa conversa. Pessoal, aqui agradecer mais uma vez a audiência de vocês e, mais uma vez, segue a gente lá no canal do YouTube, Café Quente Podcast, dá um joinha, aciona lá o sininho e também segue a gente nas redes sociais. Instagram é Rogério Cafeteira, @Rogério Cafeteira. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Rogério. Até a próxima.